Então, o desafio do projeto para essa sala era integrar com a cozinha. As peças foram numeradas, paginadas, cada uma tinha uma posição exata. É importante fazer teste de tinta, só que a gente fez mínimo de 4 tons para poder chegar nesse daqui. O projeto de hoje é um tour por uma reforma que prova que o clássico não precisa ser óbvio e que requinte não é sinônimo de padrão. As pedras naturais são protagonistas, mas aparecem de um jeito não convencional. Vamos mostrar as escolhas, as soluções, o processo e, claro, o quanto custou. Somos a Porta Copo, escritório de arquitetura, e aqui a gente abre a porta para um novo jeito de olhar a arquitetura. Antes de começar a mostrar as grandes transformações desse projeto, vamos começar pela sala, que foi onde quase nada mudou, porque na verdade ela nem estava incorporada no projeto. Mas foi daqui que a gente tirou todo o partido para a definição de projeto. Então aqui temos o sofá verde, que já era deles, que tem bastante personalidade, querendo ou não. O tapete também já existia, e a gente percebe também essa presença, né, de pontos de madeira, né, um pouco de couro, que tem um pouco mais de sofisticação também na própria proposta de personalidade. Então, o desafio do projeto para essa sala era integrar com a cozinha, que também é um espaço social de hoje em dia, no próprio dia a dia, para receber pessoas. E antes tinha outro fluxo aqui. Aqui não existia essa porta, né? Ela foi criada no projeto. Agora a gente integrou aqui a partir de um único acesso. Aqui antes a gente tinha uma parede que ia lá da porta de acesso até aqui, virava, e o acesso da cozinha se fazia aqui pelo corredor íntimo. Aqui não tinha integração nenhuma, não tinha passagem de luz, não tinha ventilação. Essa porta ela faz todo sentido para esse fluxo com a cozinha, que daqui a pouco a gente entra. A cor que foi aplicada aqui na sala, ela entra para a parte íntima do apartamento. Que aqui teve a grande transformação do banheiro, que antes ele era com revestimentos originais, a bancada chanfrada, e pouco interessante para um desejo dos clientes, que era de receber pessoas, receber visitas nesse espaço, e transformar ele num banheiro muito bonito. Então, vamos conhecer como é que ficou o banheiro. Então, aqui no lavabo, mas que ainda é um banheiro social, a gente fez uma mudança de layout, que foi o partido do projeto, que foi usar de pedras naturais. Aqui a gente fez essa cuba linda em quartzito. A base do banheiro ficou neutra, então as paredes extras, o piso e essa parede aqui de trás, também na base neutra. Como o banheiro já tinha uns dentes, a gente usou de partido para enquadrar de fato essa cuba e dar o valor que ela merece. Por isso, essa base, esse fundo aqui ficou com esse efeito de cimento queimado no terracota, que combina com os tons da pedra que a gente escolheu para o banheiro. Então, de materialidades aqui, a gente tem o aço inox, que ficou lindo aqui nesse terracota, o quartzito em terracota também, e todo o restante em porcelanato, unificando inclusive com o que a gente vê na cozinha. E quando a gente fala sobre combinar cor, é importante fazer teste de tinta. Só que a gente fez mínimo de 4 tons para poder chegar nesse daqui. Lá no início do projeto, quando a gente apresentou essa opção de layout para os moradores, eles acharam estranho porque ia ficar um fluxo aqui para a cozinha, muito ao lado ou muito perto de outro fluxo, então iam ficar 2 entradas aqui. Mas a gente tá aqui para solucionar problema, né, gente? Então a nossa ideia é que esse painel, essa porta, não fosse uma coisa só, que ele também permitisse passagem de luz, que permitisse a cozinha ficar isolada para as frituras que forem fritar no dia, mas que ela também complementasse o painel quando ela ficasse aberta. Então, ela fica assim, mostrando, né, um pouco dos detalhes das obras, do que tem por trás. Faz parte da cena decorativa da sala. Aqui na cozinha, o uso de pedras naturais para trazer identidade fica ainda mais evidente, mas antes de chegar lá, vamos falar de layout. Na cozinha, a gente tinha uma despensa bem centralizada e um acesso de serviço exclusivo.
O que a gente fez foi tirar esse elemento aqui central, eliminar o acesso exclusivo, o que fez com que a gente ganhasse uma super área de bancada inteira. Mas a gente permanece a área de serviço isoladinha com o fechamento. Para o fechamento da área de serviço, a gente usa uma esquadria de serralheria para lá de especial, saca o funcionamento dela. Ela gira e depois corre. Quando a área de serviço está aberta, a gente tem uma cozinha bem ampla. Então, no uso do quartzito aqui na cozinha, a estratégia foi fazer uma composição com duas chapas diferentes do mesmo quartzito para criar essa roda-banca com muita identidade. O legal disso, a gente não precisa de uma chapa enorme para fazer a peça. A gente pode usar duas peças super diferentes, por exemplo, um granito São Gabriel com um mármore. Não precisa se preocupar com a diferença de tonalidade, não precisa se preocupar com os veios batendo. O resultado é bem interessante e muito único, traz total personalidade. Como todo detalhe, o momento da execução é essencial. E para isso aqui ter dado certo, a gente fez junto com a equipe de obra um mapeamento. As peças foram numeradas, paginadas, cada uma tinha uma posição exata. Porque a gente queria esse resultado desigual mesmo. Então essa peça, por exemplo, não era legal que ela ficasse do lado dessa. A gente precisava de uma peça que desse uma quebrada no movimento dos veios. Então era super importante essa paginação no local. Outros detalhes importantes dessa bancada para dar esse visual foi a testeira fininha e o rebaixo italiano. Então, se você quer na sua casa esse visual, esses são dois recursos bem legais de usar. Você deve estar curioso para saber quanto que custa fazer uma bancada dessa. Essa aqui foi papo de 15 mil. E aí, é caro ou vale o investimento? Quando a gente tem um elemento que a gente quer dar destaque, nem tudo precisa disputar a atenção com ele. Então aqui a gente usa uma marcenaria clara, assim como o resto da cozinha também tem uma base neutra. Porcelanato, pinturas, para que realmente o quartzito tenha esse destaque. Por outro lado, na marcenaria baixa a gente usa o pau-ferro, que tem uma textura super elegante e casa muito bem também com os eletros. Eles ficam mais discretos, a gente cria esse bloco com mais densidade, então o olhar ele caminha para essa parte mais baixa e consequentemente para a parte do quartzito. Então esse armário alto, ele é um elemento neutro e é um mix de despensa e armário de serviço. Então a gente tem espaço para alimentos, espaço para vassouras. Essa cozinha é para ser um espaço social. Então a gente tem esse cantinho do café, das refeições rápidas, do dia a dia, para tomar uma taça de vinho enquanto o outro cozinha, para tomar um cafezinho. E comer um queijinho. E comer um queijinho. Esse projeto é um exemplo de como é possível chegar num resultado com personalidade usando materiais clássicos. Somos Porta Copo, escritório de arquitetura, e esse foi mais um Porta Aberta.